Olá pessoal, tudo bem? Então no vídeo de hoje eu vou passar 5 dicas infalíveis para reduzir gordura da região abdominal. Então antes de começar o vídeo, não quero esquecer de te avisar para se inscrever aqui no canal para receber mais vídeos relacionados ao mundo da nutrição e emagrecimento também. Além disso, se tu não me segue também no meu Instagram, confere lá, @juliabenutri, onde eu passo várias dicas relacionadas a receitinhas, o mundo da nutrição também e um pouco sobre o meu estilo de vida. Então me segue lá que eu tô te esperando também no Instagram. Então a dica número 1 parece simples, mas não é tão simples assim. É o fracionamento da refeição ao longo do dia. Muitas pessoas escutam sobre a importância do fracionamento, mas não conseguem aderir no dia a dia. O que é um fracionamento, Júlia? Fracionamento é fazer refeições distribuídas nesse teu dia. Então fazer um café da manhã, fazer um almoço, um lanche, o jantar. Porque qual é a importância desse fracionamento? Principalmente, gente, pelo controle das quantidades que tu acaba ingerindo no teu dia. Às vezes a gente divide apenas em 2 refeições do dia, no momento onde tu tá com muita fome, tu acaba comendo muito mais do que a tua necessidade real. O que acontece? Isso não provoca um déficit calórico. Déficit calórico é a base para a redução de gordura, principalmente da região abdominal, porque é onde a maioria das pessoas tende a acumular. Algumas mulheres têm essa gordura mais distribuída, às vezes um pouco mais acumulada em região de coxa, glúteos, enfim, mas normalmente acaba sendo muito na nossa região abdominal, visceral. E acaba, gente, que o problema dessa gordura da região abdominal não é só pensando na questão estética. O acúmulo da gordura da região abdominal, principalmente em mulheres acima de 88 centímetros de cintura e homens acima de 102, isso eleva o risco de algumas doenças, como gordura no fígado, doença cardiovascular, como diabetes, aumento do colesterol. Então, por isso que é muito importante a gente controlar essa circunferência de cintura também, porque pode agravar os riscos para a nossa saúde. E claro, né, muitas mulheres também acabam incomodando por essa parte estética que, querendo ou não, interfere sim na nossa saúde, porque isso às vezes diminui um pouco a nossa autoestima, nos deixa um pouco mais chateadas, enfim, com isso. Então, é sim importante a gente sentir bem com o nosso corpo e evoluir. Então, por isso que eu tô passando essas dicas aqui pra vocês, pensando nessa parte estética, mas principalmente nessa parte de saúde que influencia muito. Então, a base para o processo de redução, como eu falei, é o déficit calórico. Então, assim, gente, não tem como, tá? Já sendo bem sincera aqui com vocês, todas essas dicas vocês seguirem e só perder na barriga. A gente acaba perdendo essa gordura como um todo, mas como tu tende a acumular mais nessa região abdominal, consequentemente a gente nota alguns resultados melhores. Quando a gente desincha mais nessa região abdominal, que são algumas dicas que eu vou passar, isso vai sim melhorar, mas é mito quem fala que vai passar uma dieta que só seca a barriga. Não tem ali um chip do nosso corpo que pensa assim, não, é só ali a dieta que é só, não perde em nada, né? Seria perfeito se existisse, mas não existe. Mas eu vou passar aqui dicas para vocês para que potencialize esses resultados, tá? Então, esse fracionamento vai fazer com que tu controle as quantidades e não dê picos em nenhuma refeição, de comer demais em uma refeição ou perder o controle, né, nas quantidades e qualidade daquele alimento que tu está comendo. Dica 2 é descascar mais e desembalar menos. O que isso significa? Às vezes a gente vê muito em rede social, né? A bolachinha fit, o pacotinho termogênico, a pipoca do emagrecimento. Enfim, a gente vê muitas coisas hoje em dia nas redes sociais e produtos cheios de propaganda e que, ok, né? Eles podem servir às vezes de quebra-galho no nosso dia a dia, desde que a lista de ingredientes seja saudável de verdade. Mas, gente, o mais importante é quanto menos químico, menos industrializado, menos pacotinho, melhor. O alimento de verdade, a comida da feira, frutas, legumes, tubérculos, peixes, tudo que a gente descasca realmente, isso vai sim colaborar no nosso emagrecimento, porque não vai ter excesso de farinha, não vai ter excesso de gordura, não vai ter excesso de açúcar, porque é o alimento. Então, prefiram mais o alimento em vez do produto industrializado, que por mais que ele seja saudável, ainda assim é uma mistura de ingredientes, ainda assim ele é industrializado, não é 100% natural. Então, por isso, optem mais pelos alimentos de verdade, mais comida de verdade.
O ponto 3 para esse processo de emagrecimento é o controle das beliscadas. Por que é importante fracionar as refeições, mas cuidar para não fracionar demais? Muito mais de 5 a 6 refeições no dia, isso não vai ser interessante, porque daí tu vai estar toda hora estimulando insulina no teu corpo. E o que acontece? Além disso, as beliscadas, a gente não vai percebendo, mas vai somando essas beliscadas no dia, dá um exagero ali ao final do dia de quantidade, de valor calórico, e daí acaba não provocando o déficit que a gente colocou nesse início do vídeo. Então esse déficit, gente, é a base, tá? E o que acontece se a gente belisca muito, como eu falei da elevação da insulina, que é um hormônio que aumenta principalmente quando a gente come mais carboidratos, proteínas também. O problema disso, gente, é que a insulina muito alta dificulta a redução de gordura e favorece o acúmulo de gordura também. Além disso, aumenta mais vontade de comer doce e mais compulsão, mais fome. Então, por isso que a gente tem sim que ter esse controle de insulina na nossa alimentação e evitar essas beliscadas, porque toda hora, se a gente comer, vai estimular a insulina. Ou seja, durante o dia inteiro, se tu beliscar demais, tu vai estar com esse hormônio alto e não vai colaborar na redução de gordura. Então, uma dica muito importante. E dica 4, em toda refeição, inclua proteínas e fibras. Então, assim, tenta colocar como meta mesmo em todas as refeições do teu dia. Café da manhã, almoço, lanche, jantar, ter fibras e proteínas. Isso não tem erro, gente. Por quê? Isso vai te dar mais saciedade, isso vai controlar esse índice glicêmico que eu comentei também, e tu vai ter muito mais o controle da fome e das quantidades no teu dia, colaborando nesse déficit que eu tô falando nesse vídeo. Então, o que seria uma proteína? Uma proteína pode ser o ovo, queijo, iogurte, whey, tofu, grão de bico, poderia ser o atum, peixe, frango, enfim, essas são as principais fontes de proteína. Já as fibras poderia ser uma semente de chia, uma aveia, uma linhaça, uma fruta, vegetais, legumes, tudo isso entra no grupo das frutas, das fibras. Então, sempre lembrem, tá? Essa refeição de café da manhã, eu preciso ter fibra e eu preciso ter proteína. Então a fibra eu vou usar da fruta e a proteína eu vou usar do ovo. No meu almoço, então a proteína vai ter uma carne, mas vai ter também a salada com vegetais, e eu vou escolher também como fonte de fibra colocar sementes ali em cima também. O meu lanche da tarde vai ser um iogurte como fonte de proteína, uma fruta e aveia, o meu jantar, enfim. Então, sempre tentem colocar isso como regra, tá? Claro que vocês podem agregar mais outros nutrientes na alimentação de vocês, gorduras boas, carboidratos saudáveis, como batata, feijão, enfim, mas sempre, além desses nutrientes, tenham proteínas e fibras, que isso faz toda a diferença no processo de redução de gordura corporal. A dica 5, e aguarda que no final do vídeo tem mais uma dica bônus muito importante nesse processo de emagrecimento, então assiste esse vídeo até o final. Mas a dica 5 é tomar mais água. A quantidade ideal de água, gente, é 35 ml por quilo de peso. Então, se tu tem 55 quilos, tu vai multiplicar por 35 e daí sim obter a tua quantidade necessária de água. A água, gente, ajuda a desinchar, ela ajuda na melhora do nosso intestino, que tudo isso parece que a nossa região abdominal fica ainda mais inchada, ainda maior. Então, por isso que a hidratação vai controlar falsos sinais de fome e já vai colaborar nesse inchaço abdominal. Então, tomem mais água e fracionem essa água ao longo do dia, que é fundamental para essa redução de gordura corporal e um bom funcionamento do nosso organismo também. E agora vamos para a dica bônus, então. A dica bônus, gente, são alguns alimentos que aumentam o acúmulo dessa gordura da região visceral. Por quê? São alimentos que estimulam demais insulina, são alimentos um pouco mais inflamatórios para o nosso organismo, então por isso que é importante a gente ter o controle, não é cortar da vida, mas ter o controle para não exagerar e acabar também provocando um superávit calórico, ou seja, não tendo o déficit necessário para essa redução de gordura por serem alimentos mais calóricos. Então cuidado com o excesso de farinha branca, de açúcar e de bebida alcoólica. Isso tende sim a aumentar o acúmulo de gordura dessa nossa região abdominal. Então, farinha branca entra até mesmo, gente, excesso assim de tapioca, polvilho, fécula, amido de milho, farinha branca mesmo de trigo branca, excesso de açúcar, de alimentos bolachinha, excesso de chocolate, doces, excesso de bebida alcoólica, mesmo gin, mesmo vinho, ainda assim é álcool. Então tudo isso a gente tem sim que dosar a quantidade, porque em excesso
pode favorecer o acúmulo de gordura dessa região abdominal. Então eu espero muito que vocês tenham gostado das dicas de hoje para colaborar nessa redução de gordura abdominal. Se vocês querem dicas extras em relação a isso, sugestão de vídeos, eu vou adorar receber essa sugestão dos vídeos de vocês. Deixem aqui abaixo qual sua dúvida, se gostou do vídeo ou não, e não esquece de se inscrever aqui no canal também. Um beijo e até o próximo vídeo!